Irmãos, eu os convido agora que abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Nós leremos dos versículos 16 até o versículo 4, até o versículo 9 do capítulo 4. Êxodo, capítulo 3, versículo 16, leremos até o versículo 9 do capítulo 4. E assim diz a palavra do Senhor: Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão e nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. E se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Amém. Essa é a palavra do nosso Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. E a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é infalível, ela é inerrante. Ela é a tua voz. E aqui temos, ó Pai, toda a tua vontade revelada nas Escrituras. Meu Deus, nós chegamos ao ápice deste culto onde a palavra será pregada, a palavra será exposta através de um instrumento fraco, imperfeito, falho. Por isso clamamos ao Senhor, Deus, a tua misericórdia e a tua graça sobre este sermão. Para que, Deus, a tua palavra seja entregue com fidelidade, com clareza, e que o teu Espírito aplique a tua verdade, a tua palavra aos ouvintes que estarão aqui. Que o Senhor console, edifique, exorte o teu povo. É o que clamamos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estar sozinho é muito ruim. Principalmente quando você vai fazer alguma coisa que você precisa de ajuda. E existem situações do nosso dia a dia onde certamente nós vamos precisar de alguma ajuda. Como, por exemplo, quando você vai fazer um reparo na sua casa e você precisa subir em uma escada alta.
certamente você vai precisar que outra pessoa te ajude e te dê suporte. Porque caso contrário, se a escada escorregar, certamente você vai se machucar. Então, no nosso dia a dia, nós temos várias situações em nosso cotidiano que precisamos que alguém nos ajude, que alguém nos ampare. Mas perceba que a solidão, por si só, é algo muito ruim. Eu lembro que quando criança, uma das coisas que eu mais gostava quando eu ia viajar era quando meu primo ia comigo. Quando ele não ia, certamente a viagem era um pouco sem graça. O trajeto de carro era muito melhor com a companhia dele no banco de trás. Perceba, irmãos, definitivamente nós não fomos feitos para a solidão. Se eu te desse uma opção, imagine esse cenário. Você tivesse a opção de morar em uma ilha, tendo ali uma mansão enorme, mas sem ter a companhia de ninguém. Mas naquela mansão tendo tudo aquilo que você precisa. E do outro lado você tivesse uma outra opção, que seria morar em um lugar simples, mas tendo ali a companhia dos seus familiares, dos seus amigos. Essas duas opções diante de você, certamente não seria muito difícil tomar uma decisão. Você iria escolher estar em um lugar simples, mas tendo companhia de algumas pessoas. Essa é uma realidade, meus irmãos. Ninguém foi feito para a solidão. E Moisés, ele precisava ter a consciência de que ele não estava sozinho em sua difícil missão de retornar para o Egito. Então veja, no texto que temos diante de nós essa manhã, o Senhor Deus ele vai revelar e ele faz com muita paciência que ele estará com Moisés durante toda a sua missão. O Senhor estará com Moisés durante toda a sua missão. Assim como ele estará conosco também. Então veja, a cena que temos diante de nós é Moisés junto à sarça ardente. E aqui há uma espécie de embate, onde Deus está vencendo a relutância de Moisés. É mais do que uma simples conversa. Nós temos aqui neste texto, irmãos, no capítulo 3 e até o versículo 17, no capítulo 4, um diálogo intenso, onde Moisés começa então a questionar ao Senhor. E Deus oferece as respostas a Moisés. A primeira pergunta de Moisés nós vemos ali no versículo 11, onde ele questiona quem ele é para fazer algo tão grandioso como libertar os israelitas da escravidão de Faraó. E a resposta do Senhor é que ele estaria com Moisés. Depois, então, ele vai perguntar quem o Senhor é, qual é o teu nome. E ele faz isso no versículo 13. Então Deus vai responder, eu sou o que sou. E é nesse contexto, irmãos, de diálogo intenso, em frente da sarça, que o Senhor começa então a detalhar o que ele quer que Moisés faça. Mas não apenas isso. Como falei, ele vai demonstrar que estará com Moisés durante todo o processo. Mas veja, não apenas que ele estará com Moisés, mas que Moisés também vai ter todas as ferramentas necessárias para que o povo seja liberto da escravidão no Egito. Por isso, o título da nossa exposição de hoje é Anciãos, Presentes e Sinais. O plano de Deus para a vitória. Anciãos, presentes e sinais. O plano de Deus para a vitória. Mas como essa presença ela vai ser demonstrada? É isso que veremos. As primeiras instruções, elas estarão nos versículos 16 e 17. E aqui temos o primeiro tópico da nossa mensagem, da nossa exposição. Uma mensagem para os anciãos. Primeiro tópico, então, uma mensagem para os anciãos. Veja comigo o versículo 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Perceba, o Senhor ordena que ao voltar ao Egito, Moisés ele se direcione não primeiramente ao povo, mas primeiramente aos anciãos de Israel com uma mensagem.
Então Moisés ele não vai invadir a casa de Faraó. Deus não dá um exército de homens armados para que ele pudesse chegar diante do rei do Egito. Deus não dá uma arma para Moisés, mas ele vai chegar primeiramente aos anciãos. O que vemos aqui, irmãos, é que naquele período, ainda no contexto de escravidão, havia em Israel uma espécie de governo que já estava bem organizado. E há aqui, meus irmãos, alguns motivos pelos quais o Senhor ordena que Moisés, quando retornasse ao Egito, fosse primeiramente aos anciãos. Um desses pontos é que Calvino ele vai dizer que não era fácil reunir todo o povo escravizado. Era muita gente. Então, por isso, Moisés vai primeiro aos anciãos. Mas nós percebemos, irmãos, que também era uma questão de princípio. Esses homens, eles exerciam autoridade já naquele contexto sobre Israel. Além disso, perceba que Moisés, mesmo Moisés, ele não é chamado a agir sozinho, mas com o auxílio desses homens. Veja, eu sei que muitos de vocês aqui já assistiram alguns filmes, como, por exemplo, O Príncipe do Egito, alguns filmes sobre a história de Moisés, e é comum que nesses filmes, ou até em pinturas, como é que você tem retratado o momento que Moisés está diante de Faraó? Muitas vezes Moisés sozinho, ou talvez até com Arão. Mas veja, isso que é retratado nesses filmes, nessas pinturas, é diferente do que a Escritura está nos mostrando. Moisés estava ali, em frente a Faraó, não apenas com Arão, mas também com os anciãos de Israel. E veja, prosseguindo, nós vemos que a mensagem de Deus aos anciãos vai ter como fundamento a sua própria aliança. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, quem estava libertando aquela nação da escravidão do Egito. A iniciativa, então, é totalmente de Deus. Aliás, irmãos, perceba que ao longo do capítulo 3, no versículo 16, é a terceira vez que a expressão Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó aparece. A primeira vez nós vemos no versículo 6, a segunda no versículo 15 e a terceira no versículo 16. Então os anciãos aqui eles são lembrados da fidelidade do Senhor, porque eles fazem parte desse povo, o povo da aliança. E eles tomam ciência, irmãos, de que Deus tem visitado e Deus tem visto o sofrimento do seu povo. Observem, enquanto parecia que não, Deus estava lá, por mais de 400 anos, observando o sofrimento do seu povo. 400 anos. Ele estava lá vendo, observando, visitando o seu povo. E veja, não houve atraso na intervenção de Deus. Nenhuma circunstância, meus irmãos, das nossas vidas está fora do controle minucioso das mãos do Senhor. E isso inclui até mesmo a escravidão daquele povo. E certamente inclui também o teu sofrimento. Ele tem visto e ele tem te visitado. Muitas vezes vai parecer que estamos sozinhos. Temos a sensação de que estamos sozinhos, mas não. O que esse texto nos mostra é que ele está lá. Deus sabia cada tijolo que era usado pelos israelitas. Ele via cada açoite, cada chicotada que aqueles escravos hebreus recebiam. E da mesma forma, o Senhor vê cada lágrima, ele vê a dor da decepção, as angústias, a dor do desemprego. Ele vê e ele ouve as tuas orações, porque ele sabe e ele cumpre as suas promessas. E perceba, no versículo 16, no versículo 17, Deus faz a menção de sua promessa claramente. Observe comigo o versículo 17. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Os anciãos, eles saberiam que a sua libertação estava próxima. A libertação do povo de Israel estaria próxima. Mas veja, eles não seriam apenas libertos da escravidão e do jugo pesado de Faraó, mas eles seriam também colocados em uma terra. E essa terra, ela é descrita como sendo uma terra que mana leite e mel. Mas veja, não é uma terra que estava apenas cheia, manando leite e mel, mas que também era habitada por muita gente. Veja a quantidade de povos que é mencionada aí no versículo 17.
E à luz, meus irmãos, de outros textos, nós sabemos quão ímpios eram aqueles povos. Povos idólatras, que sacrificavam a outros deuses e que cometiam imensas barbaridades. Mas o que o texto está colocando diante de nós é que Deus os derrotaria, porque a terra pertencia a Israel por causa da promessa que foi feita pelo Senhor, direcionada a Abraão, séculos atrás. Veja, Deus está se revelando a Moisés como fiel. Ele cumpre as suas promessas, a sua providência não falha. E os anciãos, eles deveriam saber disso, através de Moisés. É importante, irmãos, que vocês percebam que aqui as duas mensagens que estão no versículo 16 e 17 não são mensagens novas. Não há novidade nenhuma aqui. Deus está simplesmente repetindo aquilo que ele já havia dito no versículo 6, 7 e 8 do capítulo 3. O elemento novo, e é importante que vocês percebam isso, o elemento novo que aparece nesses versículos são o fato de Moisés ser direcionado a falar com os anciãos. Em Atos 7, nós aprendemos que desde que Moisés matou o egípcio, 40 anos se passaram. 40 anos se passaram. E é dito ali no texto de Atos, no capítulo 7, que Moisés ele havia matado aquele egípcio na esperança de salvar toda a nação. 40 anos depois, no deserto, pastoreando, o Senhor aparece a Moisés e diz que ele teria que voltar. Deus está mostrando, irmãos, a Moisés aqui, que agora as coisas não seriam resolvidas do jeito de Moisés, mas do jeito de Deus. Não é na força do braço de Moisés, mas é no poder do Senhor. Veja, Moisés não tentaria mais resolver as coisas sozinho. Por quê? Porque Deus estava agora dando anciãos para Moisés. Os anciãos estariam com ele durante a sua missão. Não mais do seu jeito, Moisés, mas do meu jeito. Não mais na força do teu braço, mas na força do meu braço. Você não estará sozinho. Eu estou te dando anciãos para a sua jornada. E há um detalhe importante aqui, porque isso vai falar muito, irmãos, sobre o governo da igreja e também sobre a importância da unidade da igreja. Veja, você não foi chamado para caminhar sozinho. Você não foi chamado a trabalhar na obra do Senhor sozinho. O governo da igreja, perceba, ele não está na mão de um único homem. A libertação da nação de Israel não estava somente nas mãos de Moisés. Moisés agiu em conjunto com os anciãos. Então perceba, nós não somos episcopais, onde um só governa a todos. Nós não somos também congregacionais, onde todos governam todos. Mas o governo da igreja, que Jesus Cristo estabeleceu, que fosse feito por presbíteros, por anciãos. E você sabe o que é que significa presbítero? Literalmente, ancião. Então perceba que nesse texto nós já temos a semente daquilo que viria a ser o governo presbiteriano. E é assim que devemos ver os nossos pastores, os nossos presbíteros. Eles são um presente de Deus para a sua igreja, que está em missão, como Moisés que estava em missão. E alguns de vocês aqui, eu temo que podem achar que podem viver sem pastorado ou sem governo. Mas vejam que a presença desses anciãos é a evidência de que Deus está com Moisés. A presença dos presbíteros, a presença de pastores, é a evidência de que Deus está cuidando da sua igreja, do seu povo. E é por isso que você deve se submeter aos seus pastores e aos seus presbíteros. Perceba, esse governo presbiteriano, ele não foi inventado. Mas ele foi retirado diretamente das Escrituras, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. E expandindo um pouco mais, irmãos, um princípio importante que nós extraímos aqui desta passagem é também o fato de que precisamos de outras pessoas em nossa caminhada, pois há uma tendência em nosso próprio coração de nos isolarmos, de tentarmos
nos pastorear, pastoreio próprio, trabalho individual, autossuficiente, mas você não pode caminhar sozinho. Você precisa de ter outras pessoas do seu lado. Até mesmo Moisés precisou. Mas veja, qual seria a reação então desses anciãos? Eles receberiam essa mensagem de Moisés 40 anos depois. Como eles iriam reagir? E é nos versículos seguintes que nós vemos a reação desses anciãos, a mensagem que levariam para o faraó e também presentes que o povo receberia. E aqui entramos no segundo tópico da nossa mensagem. Uma mensagem para faraó e presentes para o povo. Segundo tópico, uma mensagem para faraó e presentes para o povo. Leia comigo o versículo 18. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Perceba que o Senhor, então, ele garante a Moisés: eles te ouvirão. Deus não diz: olha, talvez eles te ouvirão. Deus não fala para Moisés: Moisés, busque ser persuasivo e talvez você tenha sucesso naquilo que você quer dizer. Veja, somente Deus pode dar garantias, não o homem. E somente Deus pode dar garantias certas sobre coisas que vão acontecer no futuro. E ele faz isso nesse texto, irmãos, garantindo que os anciãos irão ouvir Moisés. Não porque ele tomou ciência do que aconteceria, como se ele não se envolvesse com a história. Algumas pessoas vão achar que a história do mundo está sendo autogovernada. Algumas pessoas vão achar que a história do mundo ou a história de suas próprias vidas não está no controle de Deus. Ou que Deus ele pode ser pego de surpresa por qualquer coisa que venha acontecer. Não! Ele diz que os anciãos irão ouvir a tua voz. E por que ele faz isso? Por que Deus diz isso? Porque ele tem um controle dos corações de cada ancião de Israel. E é por isso que o nosso Deus, Yahvé, o eu sou o que sou, pode dizer a Moisés: eles irão ouvir a sua voz. E é por isso, irmãos, que esse texto é sobre Deus colocando em ação o seu propósito eterno. Ele está glorificando o seu próprio nome. É isso que Deus está fazendo aqui. Então, o que é que os anciãos deveriam dizer a Faraó? A mensagem era para que o povo caminhasse por um caminho de 3 dias para cultuar ao Senhor. Isso aqui pode parecer estranho para algumas pessoas. Como assim sair do deserto para ir para uma viagem de 3 dias? Parece, de fato, irmãos, haver aqui uma tensão no texto. Sabemos que Deus ele não queria só uma viagem de 3 dias àquele povo. Então, alguns, de forma errônea, vão entender que Moisés estava pedindo a Faraó que deixasse o povo ir adorar e depois retornasse para o Egito. E alguns, então, vão propor algumas opções. E eu quero que você preste atenção em algumas opções de interpretação sobre esse trecho. Uma dessas opções, irmãos, é de que temos aqui uma espécie de resposta astuta de Moisés, e que seria completamente aceitável, talvez semelhante àquilo que as parteiras fizeram. Outros vão simplesmente argumentar que Moisés aqui ele está tratando, Deus está ordenando que Moisés falasse dessa viagem de 3 dias como sendo uma tática de guerra, uma espécie de ato aceitável em tempos de conflito. Mas a maior parte, irmãos, dos comentaristas, eles vão propor que viagem de 3 dias, no texto, indica simplesmente uma longa jornada, sem implicar um retorno para o Egito. O faraó saberia que quando Moisés chegasse e pedisse que o povo saísse para uma viagem de 3 dias, a pé, ele saberia: esse povo vai muito longe, certamente eles não vão retornar. Mas veja, o propósito dessa viagem aqui é mais importante. E o propósito dessa viagem é o culto ao Senhor. Faraó é colocado diante de uma escolha crucial: Deus ou a minha própria glória? O que os anciãos estavam pedindo, irmãos, a Faraó, Moisés e os anciãos deveriam pedir a Faraó, era permissão para sair do Egito
a libertação do Egito da escravidão e tinham como propósito o culto a Deus, o culto ao Senhor. E veja, todos vocês que estão aqui, sem exceção, vocês são confrontados domingo após domingo com a pregação do Evangelho. Mas muitos de vocês aqui não vivem de acordo com as mensagens que recebem. Não oram, não leem as Escrituras, não buscam viver uma vida de piedade e também de santidade. E tirando, irmãos, algo que flui expressamente do texto. Talvez o teu coração esteja se revirando com essa verdade. Mas perceba, você não se importa com o culto a Deus. Veja como você trata o dia do Senhor. Sim, quando eu falo de culto aqui, eu estou falando do domingo, o dia do Senhor, a santa convocação. E veja, o povo seria salvo, seria liberto da escravidão com qual propósito? Cultuar ao Senhor. Moisés, vá com os anciãos, vá diante de Faraó, peça a libertação do meu povo, e o propósito é o culto ao Senhor. Deus está dizendo, eu vou tirar o meu povo dessa terra estranha, e eu quero que eles me adorem, eu quero que eles me cultuem. Mas não seria, irmãos, uma missão fácil. É claro que não. Observe os versículos 19 e 20. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, e depois vos deixará ir. Veja, aqui no texto, nós temos um contraste aqui. Perceba esse contraste que é muito claro. Os anciãos, eles irão ouvir a voz de Moisés, irão receber a mensagem de Moisés, mas Faraó não. Em ambos os casos, irmãos, o que nós vemos aqui é a soberania do Senhor sendo colocada. E é colocada tanto naqueles que acatam a mensagem, como também naqueles que não irão ouvir a mensagem. Mas o Senhor promete, irmãos, a Faraó. O Senhor promete a Moisés e aos anciãos que ele vai triunfar sobre a resistência do Egito, sobre a resistência de Faraó. E isso prefigura, irmãos, toda a narrativa das pragas e da abertura do Mar Vermelho, onde Deus, de fato, demonstra o seu poder com uma mão forte. E há um detalhe interessante aqui. Alguns textos antigos, eles vão tratar de Faraó, descrevendo Faraó como sendo aquele que destrói os seus inimigos com o seu braço. Mas a mão forte de Yahvé, eu sou que sou, destruirá Faraó. E o comentário de Calvino aqui, irmãos, é interessante. Ele diz o seguinte: Deus ordena ao seu povo que se mantenha firme e confiante, ainda que o Faraó não obedeça de imediato, pois ele manifestaria o seu poder de maneira notável para a libertação deles. E nesse interim, Deus desperta neles, nos anciãos, no povo, a esperança mediante a promessa de um desfecho bem-sucedido. Porque ele estenderá a mão contra Faraó, estendendo a sua mão, ferindo o Egito. Depois, Faraó deixaria o povo. Vejam, irmãos, um princípio importante que nós podemos extrair desta passagem é que os governantes e os reis desse mundo, eles devem se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. E eles devem depositar fé no Rei dos Reis. Os governantes, os reis, os magistrados, juízes, eles devem se ajoelhar diante de Cristo e se submeter à sua lei. E para usar, meus irmãos, a linguagem do salmista no Salmo 2, se eles não beijarem o filho, eles receberão toda a sua ira. Essa é uma advertência a todos os governantes. Não existe braço de Faraó que resista a Cristo. Não há nenhuma caneta de juiz, nenhuma sentença de juiz que possa vencer o braço forte do Senhor. Nenhuma lei, nenhum ditador que possa, nenhum cetro de rei que possa bater de frente com o cetro e com a mão forte de Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém! E isso deve nos encorajar, principalmente quando nós observamos tantas injustiças cometidas pelas altas cortes em nosso país. Certamente isso te encorajou.
os israelitas. E deve te encorajar também. O Senhor tem mão forte contra esses governantes. E há outro detalhe aqui nesse texto. Veja como Deus pune Faraó. E ele punirá os incrédulos, aqueles que não colocaram a sua confiança no Rei dos Reis, que não colocaram a sua confiança no eu sou o que sou. E isso é terrível para você que está aqui e talvez tenha anos de igreja, anos dentro de igreja, mas nunca colocou a sua fé e a sua confiança em Jesus Cristo. Saiba que neste exato momento, se você não tem fé em Jesus, e isso vale a vocês também, crianças, saiba que neste exato momento, a ira de Deus está sobre você. Você não tem experimentado o amor de Deus. Porque você só experimenta se estiver em Cristo, somente se tiver colocado a sua fé unicamente em Jesus. Então, o faraó, quando deixar o povo ir, o que ele fará? O que o faraó fará? Eles não sairiam de mãos vazias. Nós estamos falando, irmãos, perceba, de homens, mulheres, crianças que eram escravos. O que eles tinham? O que um escravo tem? O escravo, muitas vezes, ele não tem nada. Se tiver, são poucas coisas. Então Deus diz, observe comigo o versículo 21 e 22. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. À primeira vista, irmãos, isso aqui parece soar como uma espécie de roubo, de saque do povo. Mas não é isso que Deus está falando. Veja o começo do versículo 21. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. Então perceba, o Senhor, mais uma vez, ele nos é colocado aqui como sendo Deus fiel e que cumpre as suas promessas. Pois lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 14, ouça isso com atenção. Deus havia dito a Abraão, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, povo de Israel, na sua escravidão. E depois sairão com grandes riquezas. Então fica claro, irmãos, que aqueles a quem os israelitas serviam, ou seja, os egípcios, eles teriam compaixão do povo de Israel. Eles presenteariam. Alguns de vocês aqui certamente já devem ter visto em filmes de guerra cenas em que, depois de uma vitória em uma guerra, o povo vencedor ele sai pegando as roupas e as riquezas daqueles que perderam a guerra. Isso realmente acontecia. E o que é incrível, meus irmãos, é que as mulheres deveriam pedir para suas vizinhas e também para as mulheres que as visitavam essas joias e essas roupas. E Deus garantiu que elas receberiam esses presentes quando saíssem do Egito. E é por isso, meus irmãos, que Deus usa aqui a linguagem de despojos. É uma linguagem que é tirada justamente de contexto de guerra. Na batalha, nessa batalha contra Faraó, contra o Egito, o Senhor Deus vencerá. Então perceba que esse princípio de um escravo oferecer presentes, isso é incorporado mais à frente na própria lei de Israel. Um escravo trabalharia ali por 6 anos, mas no 7º ano ele era liberto e recebia presentes dos seus chefes. Isso está registrado em Deuteronômio, capítulo 15, versículos 12 a 15. Foi assim que Deus fez, irmãos, com o seu povo no Egito. E o seu povo também deveria agir da mesma maneira. E aqui vale avançar na história de Israel e perceber que a mesma coisa acontece quando eles são libertados da Babilônia. Esdras, no capítulo 1, diz que eles receberam ouro, prata, bens e gado para o seu retorno a Jerusalém. Mas o que é que isso tem a ver conosco? Perceba que isso não acontece apenas com os israelitas. Aconteceu com você também, se você é de fato um crente em Jesus. Cristo te salvou, ele te libertou da escravidão do pecado, e o que mais? Ele te encheu de presentes. Efésios capítulo 4, versículo 8 diz que quando ele subiu às alturas, levou um cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E isso fala dos dons espirituais que o Senhor concede à sua igreja.
A redenção, então, meus irmãos, é algo maravilhoso. O Senhor nos liberta, o Senhor nos salva, mas Ele também nos habilita para a sua obra. Ó. Mas há mais detalhes aqui no texto, e eu quero que você perceba. Observe que a provisão do Senhor alcança a nação de Israel. Escravos que antes não tinham nada, agora terão ouro, prata e roupas para os seus filhos. Ou seja, Deus está dando ao seu povo tudo aquilo que eles precisavam, tudo aquilo que eles precisam para a sua jornada. Mães, eu sei que uma das maiores preocupações que vocês têm quando vocês vão sair com seus filhos, vocês passaram por isso agorinha, antes de vir para o culto. Qual vai ser a roupa que eu vou colocar no meu filho? Será que essa roupa aqui vai aquecer ele bem? Será que essa roupa é suficiente para o frio ou para o calor? Observe, a graça de Deus provendo em todos os detalhes. E Ele continua, meus irmãos, provendo, certamente. Essa é a sua promessa para cada um dos seus filhos. Ele vai prover, meus irmãos, tudo aquilo que precisamos. Ele suprirá cada uma das tuas necessidades, mesmo que você esteja saindo do Egito, como aqueles hebreus. Há detalhes impressionantes, irmãos, aqui nesse texto, certamente. Mas eu quero que você se recorde comigo de que esse povo, ele vai estar no deserto. E que esse mesmo povo, eles vão ter que construir algo muito importante, que seria o tabernáculo. E dentro desse tabernáculo, haverá uma mobília de ouro, haverá uma arca, haverá um candelabro, haverá uma mesa, e tudo isso terá que ser de ouro. E de onde veio esse ouro? Não há dúvidas, irmãos, veio daqui, desses presentes recebidos, saindo do Egito. Deus, ele tem um grande plano, irmãos. E veja que esse grande plano, ele é composto de pecinhas que vão se encaixando. Eu costumo utilizar, como eu já usei aqui em algumas aulas da EBD, a ilustração de um grande mosaico, ou de um quebra-cabeça. Isoladamente, talvez não faça sentido quando você olha para uma pecinha de um quebra-cabeça ou de um mosaico. As crianças aí sabem muito bem disso. O que vai fazer sentido é quando você olha tudo junto. A junção de todas as peças. E é aqui que nós então conseguimos ver o propósito. Aqui temos uma pecinha. Presentes para o povo. E essa pecinha ela se encaixa dentro dessa grande narrativa das Escrituras. Aquele ouro, aquele presente, vai fazer parte, mais à frente, da construção, da mobília, do tabernáculo. Deus estava provendo, irmãos, tudo aquilo que aquele povo precisava para a sua jornada e também para o culto. Observe, irmãos, que temos garantias dadas por Deus em todo o texto. Ele cumprirá a sua palavra. Deus já prometeu aqui a Moisés: você não estará sozinho. Você também não está sozinho. Deus prometeu a Moisés: eu vou dar a esse povo tudo aquilo que esse povo precisa no deserto. O Senhor Deus te dará tudo aquilo que você precisa para a sua caminhada. Há garantias por todo o texto. Mas qual é a reação de Moisés? É questionar aquilo que foi dito. Leia comigo o versículo 1 do capítulo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. A objeção de Moisés demonstra falta de confiança, irmãos, neste momento, na palavra do Senhor. Ele demonstra que fraqueza diante dessa promessa de Deus. E aqui nós temos uma espécie de raio-x do nosso próprio coração. Eu não tenho dúvidas. Sim, irmãos, vocês sabem vocês sabem que essa é exatamente a nossa reação ao que nós ouvimos muitas vezes. Observem, Deus estava dizendo que Moisés não faria tudo sozinho, porque os anciãos estariam com ele, e mais do que isso, todo o povo estaria plenamente suprido para essa viagem. Mas ele duvidou. Nós somos assim muitas vezes. Enquanto Deus disse: eles ouvirão a tua voz, Moisés diz: não, eles não ouvirão. Eu vou repetir isso, irmãos. Enquanto o Senhor fala: eles vão ouvir a tua voz, Moisés, Moisés rebate o Senhor: eles não irão ouvir. Eles não irão. Você tem agido assim? A palavra é pregada,
Você duvida? Não. Claro que não. Vai acontecer, claro. Tudo isso que o pastor está falando, tudo isso que o pastor está pregando, é verdade. Mas você sabe que no seu coração, muitas vezes quando você escuta um sermão, principalmente quando você escuta alguma exigência da palavra do Senhor, a tua reação é: não, eu não quero isso. Não é assim. Então Deus, irmãos, em sua paciência, Deus vai demonstrar através de 3 sinais sobrenaturais que ele estará com Moisés. E que a sua mensagem certamente será recebida. E aqui nós temos 3 sinais. Crianças, se vocês estiverem desenhando aqui alguma coisa sobre esse sermão, eu quero que vocês desenhem 3 coisas agora. Prestem atenção. Eu quero que vocês desenhem um cajado. Eu quero que vocês desenhem agora também uma mão. E eu quero que vocês desenhem um rio. Mas esse rio eu quero que ele tenha 2 cores. Eu quero que ele seja uma parte azul e outra parte vermelha. Senhor Deus, irmãos, prestem atenção, crianças. Ele vai dar 3 sinais aqui para Moisés. Um cajado que vira serpente. Uma mão que se torna leprosa e é curada logo em seguida. E águas que se tornam em sangue. Esses sinais eles vão confirmar a mensagem e farão com que o povo a aceite. E aqui, irmãos, entramos no terceiro tópico da nossa exposição. Sinais que testificam a mensagem. Terceiro tópico da nossa exposição, sinais que testificam a mensagem. Os sinais que veremos a seguir, irmãos, demonstram o poder do Senhor sobre a sua criação, sobre as pessoas e também sobre os elementos da natureza. O primeiro sinal, irmãos, nós encontramos nos versículos 2 a 5. Leia comigo. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra. E o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda. E ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Percebe, irmãos? Sinais são dados aqui a Moisés. E esses sinais, eles não são aleatórios. Há um propósito por trás de cada um deles. Os 3 sinais vão demonstrar como Deus, o Senhor, é superior sobre Faraó e sobre todos os falsos deuses egípcios. O primeiro sinal que aparece aqui, irmãos, é fantástico. Um cajado virando uma serpente. É importante que vocês percebam o seguinte: o que é isso que você tem na mão, Moisés? Deus pergunta. Deus questiona Moisés. É óbvio que Deus sabia o que era. Mas uma coisa fantástica que nós vemos nas Escrituras é que as perguntas de Deus, elas revelam muita coisa. Porque elas são perguntas didáticas. Que a libertação de escravos tem a ver com um cajado? Pense comigo. O que a libertação de escravos tem a ver com um cajado? O que um cajado tem a ver com o confronto com o cetro de Faraó? Um pedaço tirado de uma árvore, um pedaço de madeira, de um simples pastor. Esse cajado ele vai virar uma serpente logo em seguida. E o comentário de Calvino, irmãos, aqui é de aquecer o coração. Ele vai dizer o seguinte: eu não duvido que Deus quisesse mostrar que, embora a condição de Moisés fosse humilde e desprezível, ele ainda assim seria temível para o rei do Egito, pois o seu cajado era um símbolo de um pastor. E o que haveria de mais desprezível do que um guardador de ovelhas vir do deserto e se opor ao cetro de um rei com um cajado, com o qual o mal, ele nem mesmo conseguia proteger a si mesmo e ao seu rebanho daquelas feras. E Calvino continua: mas Deus assegura que, embora desprovido de esplendor terreno, riqueza ou poder, ele ainda seria terrível para Faraó. Como se Deus estivesse dizendo que aquele cajado inspiraria mais terror do que 1000 espadas. Vou repetir isso novamente. Calvino comenta que é como se Deus estivesse demonstrando a Moisés que aquele cajado iria inspirar mais terror do que 1000
espadas. E essa é a atuação do nosso Deus. Usando homens simples, coisas do cotidiano, ou seja, pessoas como eu e você, são usadas nesse plano do Senhor, são usadas na obra de Deus. Mas há um outro elemento, irmãos, que eu quero destacar, que está nesse texto. A serpente era um símbolo do poder egípcio. Era considerado o deus do Baixo Egito. Até hoje, se você fizer uma pesquisa, você verá que Faraó é muitas vezes representado como a serpente na sua coroa. Deus estava demonstrando que ele é quem tem todo o poder. Não existiu, não existe e certamente nunca existirá alguém maior como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Faraó saberia disso. E veja, Moisés fugia daquela serpente. E o que é que Deus faz? Deus ordena que Moisés pegue a serpente pela cauda e ela vira novamente um cajado. Crianças, talvez alguns de vocês saibam aqui, mas eu gostava, e eu confesso que eu ainda gosto bastante, de alguns programas que vão tratar de animais. Quando eu vou no zoológico, a Giovana sabe disso, uma das minhas partes preferidas ali do zoológico é o serpentário. Eu gosto bastante. E se tem uma coisa que eu aprendi nestes anos de interesse por isso, é que você nunca deve pegar serpentes pela cauda, porque a chance daquela serpente te picar é muito grande. Em outras palavras, o que Deus estava pedindo para Moisés exigia confiança total na palavra de Deus, na sua própria palavra. E esse texto é incrível, irmãos, pois reflete, mais uma vez, o poder de Deus usando homens, coisas simples do seu cotidiano. Mas há mais sinais. Não apenas um cajado que vira uma serpente e há uma serpente que vira novamente um cajado. Há mais sinais. O segundo nós verificamos nos versículos 6 a 8. Leia comigo. Disse mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito, novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência no segundo. Então o que nós vemos aqui, irmãos, é que Moisés não usava apenas o cajado, mas ele coloca então a mão dentro da sua capa, e quando Moisés tira a mão dentro da sua capa, a sua mão está leprosa. E quando ele coloca novamente e retira, a sua mão está limpinha de novo. Então esse sinal demonstrava de forma muito clara, o primeiro sinal demonstra o poder de Deus sobre a criação, e esse sinal vai demonstrar de forma claríssima, esse segundo sinal vai demonstrar de forma muito clara que o Senhor tem todo o poder sobre a vida, sobre a morte e sobre a saúde das pessoas. Moisés, eu sou esse Deus. Eu tenho um controle sobre a criação. Eu tenho um controle sobre a vida, sobre a saúde e sobre a morte de todas as pessoas. Esse segundo sinal, irmãos, então é impressionante, da mesma maneira que o primeiro. A lepra era altamente difundida naquele período, e no Egito também. E vocês sabem que a lepra tinha um potencial imenso de infecção, de transmitir, e quando a pessoa era contaminada com a lepra, isso exigiria isolamento total de quem a possuía. Então, ficar com a mão leprosa e ter essa mão curada logo em seguida demonstrava claramente o poder desse Deus que estava com Moisés. O terceiro e último sinal, irmãos, está no versículo 9. Leia comigo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Esse sinal é diferente dos outros dois sinais que vimos. Veja, ele não é realizado na frente de Moisés. E uma diferença importante aqui é que ele é uma espécie de prévia da primeira praga que cairia sobre o Egito. A água se tornar em sangue também tem um significado interessante. Porque o sangue dentro das escrituras é um símbolo de vida. Mas também fala de morte e também fala de sacrifício. Nesse caso, o sangue aqui nesse texto pode representar vida para os escravos e morte para Faraó,
e os seus falsos deuses. O ponto aqui, meus irmãos, é Deus demonstrando que ele está no controle também do Nilo, do rio Nilo, que era considerado para aquele povo uma força vital, uma fonte de vida. Então Deus está demonstrando, ele está testificando que a mensagem que Moisés e os anciãos levariam era uma mensagem totalmente verdadeira. Veja, caminhando para o final, hoje não há mais sinais como esse. Nas Escrituras nós temos apenas 3 períodos onde sinais eram operados com frequência. Quais são esses períodos? Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos. Mas mesmo assim perceba que eram períodos de intensa incredulidade, o que demonstra, irmãos, que esses sinais eles só serão eficazes se os olhos que os veem e os corações que o receberem estiverem dispostos a aceitar a mensagem. Esses sinais testificam o Evangelho. Eu gosto muito do Evangelho de João porque ele vai descrever os milagres de Cristo como sendo sinais. E toda a sua narrativa vai girar em torno de sinais e também discursos de Cristo. E qual é o sinal que temos hoje? Uma cobra virando serpente? Uma mão leprosa? Águas se tornando em sangue? Não. O maior sinal que temos hoje é o túmulo vazio. Cristo não está mais lá. Ele ressuscitou. E ele mesmo fala da sua ressurreição como sendo um sinal. Ele diz em Mateus 12, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Alguns de vocês, eu sei, procuram algum sinal. Um anjo do céu? Um milagre extraordinário? Uma visão? Um sonho? Nós já temos o maior sinal, irmãos. Veja, a cruz está ensanguentada, mas está vazia. O túmulo também. Em Lucas 16, Jesus ele traz uma parábola do rico e Lázaro, onde o rico morre e vai ao inferno e Lázaro é salvo. E essa narrativa, Lázaro ele pede para que o rico pede para que Lázaro volte dos mortos e evangelize os seus parentes. E a resposta de Abraão é: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Você não precisa de mais um sinal, porque nós já temos o sinal do túmulo vazio. Há pessoas aqui que podem viver sorrindo, mas se sentem sozinhas. Eu quero dizer que saiba que se você é um crente, você nunca estará sozinho. Absolutamente nunca. Porque Cristo está com você. Por fim, eu quero que você perceba um detalhe importante. Por tudo que temos visto aqui sobre Moisés, ele era fraco e falho. Atos vai dizer que Moisés era poderoso em palavras e obras, mas ainda assim fraco e falho. Mas há um Moisés maior e melhor. O Moisés que também esteve sob o risco iminente de morte, sobre a perseguição de Herodes. O Moisés que passou também pelas águas no seu batismo no Rio Jordão e que efetuou o verdadeiro êxodo. Ele nos tirou da escravidão do pecado de Satanás. Ele venceu na cruz, ele ressuscitou ao 3º dia. Este Moisés, maior e melhor, é Cristo. E é ele quem pisa na cabeça da serpente. E ele está aqui. E ele te convida a colocar toda a sua confiança e toda a sua fé nele. Moisés, irmãos, recebe todas as evidências de que o Pai sempre estaria com ele. Ele não seria abandonado. Mas veja, Cristo, o Moisés maior e melhor, teve que ser abandonado. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E ele fez isso. Ele passou por isso, para que você nunca fosse abandonado. E hoje vocês podem agir como os anciãos ou como o faraó, rejeitando a Cristo ou recebendo a sua mensagem. Se você recebe essa mensagem, o Evangelho, se você crê no Senhor Jesus, eu quero que você saiba, você nunca estará sozinho. Vamos orar.